I do that wherever I go. Isso acontece comigo toda hora que eu vou, em qualquer lugar que eu vou. It's good to be with you. Muito bom estar com vocês. I greet you from North City Presbyterian Church in San Diego, California. Eu saúdo vocês da minha igreja em San Diego, na Califórnia. They have already met today and prayed for us. They have already met today and prayed for us. Que vocês já oraram e já conheceram a igreja. Yes, and I have heard much about you from Eric Kudandrade. Eu ouvi bastante de vocês. Right now I am serving as an assistant pastor. Agora estou servindo a Deus como um pastor auxiliar na minha igreja. And part of my responsibility is to be involved in teaching pastors in other countries. E parte do meu trabalho é estar auxiliando outros pastores em diferentes países. And that is why I am in Atibaia this week and last week. É por isso que eu estive em Atibaia nessa última semana. So it was a special honor to be able to come and be with you tonight. É uma grande honra estar aqui conosco, com vocês. And I have had wonderful hospitality. Obrigado pela grande hospitalidade. I have had churrascaria and coffee and chocolate. Okay. Understood. Yeah. Good. I'm going to ask Mateus to read the scripture for our sermon tonight. Marcos 5, de 1 a 20. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogavam a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se do despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vá para a tua casa, para os teus, anunciai-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Would you join me as we pray for God's blessing? Vamos orar? Father, we thank you today for this picture of your Son, the Lord Jesus Christ. Deus, nós te agradecemos por essa pessoa de Jesus. Thank you that you've given us the Gospel of Mark. Obrigado pelo Evangelho de Marcos. We ask for the Holy Spirit to show us Jesus tonight. Pedimos ao Espírito Santo que nos passe a imagem de Jesus essa noite. We pray that Jesus himself, by the Spirit, might walk among us. Nós pedimos ao Senhor Jesus que envie o seu Espírito para que esteja conosco essa noite. That we might know him better and worship him.
that we might know him better and worship para que him. nós possamos conhecê-lo melhor e o adorá-lo. We ask this in Jesus' name. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Before we look at this passage, Antes de olhar essa passagem, I want to ask you a question. eu gostaria de fazer-lhes uma pergunta. Have you ever read the newspaper Você já leu o noticiário and seen the headlines of the bad things people do e viu todas as coisas ruins que as pessoas ruins fazem and wondered how can people be that bad? e se perguntou como é que as pessoas podem agir desse jeito? Why can't they just act better? Porque eles não podem apenas agir de uma maneira melhor? Maybe Brazil is like the United States, Talvez Brasil é como os Estados Unidos, where we read about our politicians onde nós lemos sobre os nossos políticos and we wonder what's wrong with them that they do these e nos things. perguntamos o que tem de errado com eles para fazerem coisas desse tipo. We say those words so frequently. Nós dizemos esse tipo de coisa tão frequentemente, We ask those questions, nós fazemos esse tipo de pergunta, and when we do that, we reveal what we really believe. e quando fazemos essas perguntas, nós revelamos aquilo que nós realmente acreditamos. What we really believe is that there is a problem. E o que nós acreditamos é que há um problema nisso. There is a moral problem in the world. Há um problema moral no mundo. What we really believe is that there's a solution to that problem, Nós acreditamos que há uma solução para esse problema, that we can do something about it. que nós podemos fazer algo melhor. There is a problem and we have a solution. Há um problema e nós temos a solução. There is evil in the world, Há mal no mundo, but we think we can take care of it. mas a gente acredita que a gente pode tomar conta disso. This passage today will say that is not a right view of things. Essa passagem vai mostrar que essa é a forma correta de se ver as coisas. That there is evil in the world, E há mal no mundo, but it is far worse than you imagine. que é muito pior do que você imagina. And there is a Savior in the world Mas que há um Salvador no mundo who is greater than you ever hoped. que é maior do que você, muito maior do que você esperava. We'll see two things in this passage: Nós veremos duas coisas nessa passagem. the powerful reality of evil A poderosa realidade do mal and the more powerful grace of Jesus. e a ainda mais poderosa graça de Jesus. Mark 5 is in the middle of a larger story. Marcos 5 está no meio de uma história um pouquinho maior. Mark has been telling us about the mighty works of Jesus. Marcos tem nos contado sobre os maravilhosos feitos de Jesus. He has been describing Jesus' immense popularity. Tem descrito Jesus no meio da população, no meio de toda a população. Okay. There were so many crowds around him that he was so busy he didn't have time to eat. Tinha tanta gente em volta dele que ele não tinha nem ao menos tempo para comer. Back in the previous chapter, Mark tells us what Jesus did after a very busy day. No capítulo anterior, Marcos nos conta o que ele fez depois de um dia muito ocupado. It says when evening came, he said to his disciples, "Let us cross to the other side." Ele diz, no outro dia, quando a noite chegou, disse a eles, deixe-nos atravessar para o outro lado, The other side of the Sea of Galilee. do outro lado do Mar da Galileia. He had a purpose. Ele tinha um propósito. He was going to cross over the lake. Ele ia atravessar para o outro lado do lago. On the way, they encounter a storm, E no meio do caminho ele acalma uma tempestade. probably like the thunderstorm we had last night in Atibaia. Provavelmente com uma das tempestades que nós tivemos a última noite em And then, Atibaia. and then they arrived to the other side, E então eles chegaram ao outro lado and they encounter something dreadful. e encontraram algo terrível. They arrive to encounter the powerful reality of evil. Eles encontraram a poderosa realidade do mal. That power is in one man. Essa força estava encorpada em um homem. We are told that man had an unclean spirit, Esse homem ele tinha um espírito sujo that as Jesus came out of the boat, he confronted Jesus.
E ele confrontou a Jesus quando Jesus saiu do bote. We are told that man had superhuman strength. Ele tinha uma força sobre-humana. We are told that man lived all alone. Ele vivia sozinho. We are told that that man lived in inner turmoil and pain. Ele vivia em dor, em tormenta. He cried out day and night in his misery. Ele chorava dia e noite em sua miséria. We are told that that man cut himself. He tortured himself. Ele se torturava, ele se cortava com pedras. We are told that that man lived in a cemetery. Ele vivia em um cemitério. We are told that man had no name. Ele não tinha nome. He does not even speak for himself. The demons speak. Ele nem ao menos falava. Os demônios falavam por ele. Mark is giving us a picture. Marcos deu essa figura, essa imagem para a gente. He wants us to know about this man Ele quer que saibamos desse homem who probably grew up in a village nearby. que provavelmente cresceu nesse vilarejo próximo, He was known by the people in the town, que era conhecido pelas pessoas da cidade, and now he lives in a cemetery. e agora ele vive no cemitério. He wails and cries day and night. Ele chora e ele murmura dia e noite. He has wounds and bruises all over his skin, Ele tem marcas e cicatrizes por toda a sua pele. and he is beyond all human help. E ele está além de... Ele está perdido. This man is presented to us to show us the powerful reality of evil. Ele é apresentado como a poderosa realidade do mal. You see, we see evil all around us too. We see evil all around us too. E nós vemos o mal ao nosso redor também. But we don't take it seriously. E nós não levamos isso seriamente. Modern people Pessoas modernas, who are very educated muito educadas, see evil in the world. eles veem o mal no mundo, They see drug abuse. uso de drogas, They see corruption, corrupção. and they think they can handle it Eles acham que eles podem aguentar isso, because they have no explanation for the kind of evil that is in this man. porque eles não têm uma explicação para o tipo de mal que está incorporado nesse homem. The Bible says a lot about evil, about sin. A Bíblia diz muito a respeito de pecado e do mal. It says that evil is personal. Ele diz que o mal é pessoal. Every member of the human race has been corrupted by sin. Todo membro da raça humana corrompido pelo pecado. It says evil is social. Eles dizem que o mal é social. When sinners build society with sinners, they build a corrupt society. Quando pecadores constroem a sociedade, They build a corrupt society. eles constroem essa sociedade corrompida. It says that evil is supernatural. Eles dizem que o mal é sobrenatural. There is a being named Satan. There is a person named Satan Tem uma pessoa chamada Satanás, who is totally evil. que é puramente mal. And he has evil in everything he does. E tem mal em tudo que ele faz. And he holds the whole world in his hands. E ele segura o mundo inteiro com suas mãos. That's where evil comes from, the Bible says. E é de onde o mal vem, segundo a Bíblia. From our personal sin, from social sin, and from Satan himself. Do nosso pecado pessoal, dos nossos pecados sociais e de Satanás. This man is here to tell us what happens when evil becomes. This man is here to tell us what happens when evil takes complete control of someone. Esse homem está descrito nessa passagem para nos mostrar o que acontece quando o mal nos toma por completo. You can look at this man and say, he's an exception. There's no one else like him. Nós podemos olhar esse homem e acreditar que não há nenhum outro homem como esse. É uma exceção. This man is not an exception. He's a revelation of the power of evil. Ele não é uma exceção. Ele é uma revelação da força do mal. This man is a revelation of what evil will do to all that it takes control of. Pardon? Can you
repeat it? What evil will do to everyone it controls. Isso é algo que pode acontecer quando o mal tomar conta de todos nós. This is the powerful reality of evil. Essa é a força, essa é a poderosa realidade do mal. Sin and evil are greater than we think. Can you repeat Sin it? and evil are greater than we think they are. Sin or evil? Sin and evil. O pecado e o mal são maiores do que nós imaginamos. You cannot counsel evil out of people. Nós não podemos aconselhar o mal a sair das pessoas. You cannot educate evil out of people. Não podemos educar e pedir para que o mal saia das pessoas. You cannot medicate, use medicine to take evil out of Nós não people. podemos medicar as pessoas para que o mal saia delas. You cannot conquer the evil in your own heart. Você não pode tirar esse mal do seu próprio coração. That's why Jesus walks into the story. É por isso que Jesus aparece nessa história. Into this man's life walks Jesus. Na frente pela vida desse homem aparece Jesus. The more powerful grace of Jesus. A ainda mais poderosa graça de Jesus. He crossed a sea. Ele atravessa o mar, He stilled a storm. ele acalma a tempestade, He touches his foot on the shore. ele pisa na terra. And Mark has told us all about him. E Marcos já havia nos falado tudo sobre ele. He is the Son of God. Ele é o Filho de Deus. He came to put down the kingdom of evil. Ele veio para acabar com o reino do mal. He came to bind up the strong man and take away all his captives. Ele veio para conectar, para amarrar o homem e roubar a sua casa. He came to destroy the works of the devil. Ele veio para destruir as obras do mal. He came to destroy the works of the devil by his blood. Ele veio para destruir essas obras do mal por meio do seu sangue. He crossed the lake. Ele atravessou o lago. He said, "Let's go to the other side." Falou, vamos lá, vamos até o outro lado. But why did he do that? Mas por que ele fez isso? To get away from the crowds? Para fugir da multidão? To take a break, a rest? Para descansar? Or was he looking for someone? Ou ele estava procurando por mais alguém? Was he looking for a man who couldn't come to him for help? Ele estava procurando por uma pessoa que não poderia ir até ele para buscar ajuda. You might remember Jesus said he was like a shepherd. Uh, A shepherd? no, can you give me the whole phrase again? Jesus said he was like a shepherd, Jesus disse que ele era como um pastor. who if he has 100 sheep but loses one, Se ele tivesse 100 ovelhas, mas perdesse uma, leaves the 99 to find the one. ele deixa as 99 para ir atrás da uma. And he goes after that one that is lost until he finds it. E ele vai atrás dessa uma até que ele encontre essa uma. You see, Jesus crossed the sea Ele atravessou o mar because there was a lost sheep on the other side. porque tinha uma ovelha perdida do outro lado. On that far side of the lake, Do outro lado do lago, there was a lost sheep that was helpless. tinha uma ovelha perdida sem ajuda. A lost sheep that had been consumed by the power of evil. Uma ovelha perdida que foi consumida e tomada pelo poder do mal. This man cannot even call for help. He cannot call for help. Esse homem não podia nem ao menos pedir por ajuda. He cannot cross to Jesus in a boat. Ele não poderia cruzar, ele não podia alcançar a Jesus por meio de um barco. He can't walk along the shore to find Jesus. Ele não podia nem ao menos ir até a costa para se encontrar com Jesus. Jesus left the crowd, Jesus deixou a multidão, crossed over to the other side. atravessou foi até outro lado. He had 100, but one was lost. Ele tinha 100, mas uma estava perdida. That one was beyond all help. E essa uma, ela estava sem acesso a nenhuma ajuda. Even his friends will not bring him to Jesus. Nem ao menos seus amigos poderiam trazê-lo até Jesus. Jesus knows the one. Jesus conhece esse um. He crosses the sea. Ele atravessou o mar. He stills the storm Ele acalmou a tempestade to rescue the one. para resgatar aquela uma pessoa.
He came to seek the lost, Ele foi para buscar o perdido, not to wait for them to come. não para esperar que ele viesse até Jesus. He goes for this one. Ele foi até essa pessoa. And as soon as he has rescued him, E assim que ele resgatou essa uma, he returns to where he came from. ele retornou para onde ele esteve. Let me ask you a question. Deixa eu te fazer uma pergunta. If you can't even ask for help, are you beyond help? Se você não pode nem ao menos pedir ajuda, você está perdido? If you know someone who is not a Christian who you think is beyond help, are they beyond help? Se você acredita, se você tem um amigo que não conhece a Jesus, Not if the one who can help is paying attention. Not if the one who can help is paying attention. não se aquele que está prestando atenção, se aquele que pode ajudar está prestando atenção. Jesus knows this man. Jesus conhece esse homem. He leaves the 99 Ele deixa as 99 to go after the one. e vai até a uma. And when he has rescued him, he goes back. E quando ela resgata aquela uma, ele volta para a multidão. Look at what happens in the story. Olha o que aconteceu na história. This man, twisted and ruled by evil, Esse homem ele foi tomado pelo mal. a man with no name, Esse homem sem nome. falls at Jesus' feet. Ele cai aos pés de Jesus. He cannot even ask for help. Ele não podia nem pedir ajuda. The demons control him. Os demônios controlavam ele. There is a legion of demons. Havia uma legião de demônios. 6,000 demons. 6.000 demônios. Jesus faces the man without fear. Jesus encara o homem sem medo. Faces the protests of the demons. Encara os protestos dos demônios. Expels the demons into a herd of pigs. Expulsa os demônios e os direciona para uma manada de porcos. The demons are so full of hate they destroy the herd of pigs. Eles estavam possuídos de tanto ódio que eles mataram os porcos. When the full power of evil encounters Jesus, Quando a força do mal encontra Jesus, the greater power of Jesus' grace breaks the power of evil. a ainda maior força de Jesus acaba com a força do mal. He frees the man. Ele liberta o homem. It says, they came to Jesus and saw the demon-possessed man, the one who had the legion, sitting there, clothed and in his right mind. E ele veio a Jesus e viu os demônios, o homem possuído por demônios. Aquele que tinha uma legião, sentado ali, vestido em sua perfeita consciência. There was a whisper of that man buried below the legions of demons. O sussurro do homem, I don't know what do you have. Like in the ground, hidden O sussurro do homem estava enterrado abaixo dos homens da legião de demônios. He could only go where the demons permitted him to go. Ele poderia ir apenas onde a legião de demônios o permitia. But when Jesus stepped off the boat, Mas quando Jesus saiu do bote, they faced someone greater than they were. eles encontraram algo maior do que eles eram. They ran at him in a rage of anger. Eles correram até ele. Just a rage. They ran at him in anger. Where is You it? say they ran at him in a rage of anger. I don't know where's rage. Anger. They ran at him in anger. Então eles foram até Jesus com raiva. Jesus saw the man. Jesus viu o homem, His grace saw the man. a sua graça viu o homem, His power delivered the man. a sua força chegou ao homem. And that man was in his right mind by a word of Jesus. E aquele homem estava em sã consciência This- pela palavra de Jesus. This is the more powerful grace of Jesus. Essa é a ainda mais poderosa graça de Jesus. He came to destroy the works of the devil. Ele veio para destruir as obras do demônio. He destroyed his works on the cross. Ele fez isso sendo pregado numa cruz.
He stood in our place and bore our sin. Ele morreu em nosso lugar e pagou pelos nossos pecados. His perfect sacrifice frees us once for all. O seu sacrifício perfeito nos libertou de uma vez por todas. Through his death, he destroyed the one who had the power of death. Through his death, he destroyed the one who had the power of death. Através de sua morte, ele destruiu aquele que tinha o poder de morte. Through his death, he freed us who lived in fear of death. Through his death, he freed us who lived in fear. Através de sua morte, ele nos libertou daquele que tinha poder sobre a morte. Two thoughts in response to this passage. Dois pensamentos em resposta a essa passagem. First, there is no hope for deliverance from evil outside of Christ. Não há esperança para o controle do mal sem a pessoa longe da pessoa de Jesus. But because of Christ, there is no evil he cannot save us from. Mas por causa de Jesus não há mal que ele não possa salvar, do qual a gente não possa ser salvo. So no matter what you have done, friend, Então não importa o que você tenha feito, perhaps an abortion of a baby, talvez um aborto, perhaps acts of violence against your own family or friends, talvez atos de violência contra sua família ou amigos, perhaps the use of pornography, talvez o uso da pornografia, perhaps you live in hatred, perhaps you live in hatred or bitterness. talvez você tenha vivido em meio a arrogância. No matter what power of evil has taken hold of you, Não importa quão grande é a força do mal que tem tomado a sua vida. the more powerful grace of Jesus is greater. Ainda mais forte, ainda mais poderosa a graça de Jesus And Jesus is able to set you free. é hábil, e Jesus, por meio dessa poderosa graça, é capaz de te libertar. And he invites you to call out to him to save you. E ele te convida para To call out to you, to call out to him to save you. e ele te convida para que aceite ele como seu Salvador. Second thought from this story. O segundo pensamento dessa história. Just a few moments before this man was healed, he was ruled by evil. Apenas alguns momentos antes dele ser controlado pelo mal, Jesus rescued him. Jesus o resgatou. He is filled with gratitude and thanks. Ele estava ele estava preenchido de gratidão Now he wants to be with Jesus. e agora ele quer estar com Jesus. He says, "Let me go with you." Ele diz: "Deixe-me ir com o Senhor." And Jesus says to him what he says to us. E Jesus disse aquilo que ele diz para nós: Go and tell others what I have done. Vá e conte aos outros o que eu tenho feito. I was sent to look for you, to bring you back to life. Eu fui enviado para trazê-lo de volta à vida e trazê-lo de volta à vida. So, you go for me. Então, você vai por mim. Go back to your home. Vai de volta para a sua casa, Go to your workplace. para o seu trabalho, Go to your school. para a sua escola, Go to your neighborhood. para a sua vizinhança. Tell them about me, the Lord Jesus Christ. E fale a eles sobre mim, o Senhor Jesus Cristo. My grace is greater and my power is greater than any evil you have ever known. Minha graça e o meu poder é maior do que qualquer mal que você já conheceu. And I offer myself without cost to all who call upon me. E eu ofereço a mim mesmo sem nenhum custo para qualquer um que deseje aceitá-lo. Amen. Let me Amém. pray. Let me pray. Vamos orar. Lord Jesus Christ, Senhor Jesus Cristo, there is no one like you. não há nenhum como o Senhor. In the face of evil, the great power of evil, De frente para o grande poder do mal, you were not afraid. o Senhor não tem medo. You simply spoke a word and freed this man. O Senhor simplesmente falou uma palavra e libertou aquele homem. And we know you still do that today. E nós sabemos que o Senhor ainda faz esse tipo de coisa hoje. You are the Savior who is Lord of all. O Senhor é o Salvador de nós todos. Every power in the world is subject to you. In submission to you.
Every power in the world is in submission. Toda força no mundo está sujeita ao Senhor. So we pray that your power might be seen Então nós oramos para que esse seu poder possa ser visto, as people hear about you through us. assim que as pessoas passam a ouvir do Senhor. And that you might rescue them from darkness E que o Senhor os resgate da escuridão and bring them into the kingdom of your love. e os traga para o seu reino de amor. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. Amen. A Igreja de Cristo é chamada para cumprir o seu propósito no mundo. Hoje, é enviada para libertar as pessoas do mal. Entregue sua vida hoje a Jesus e saia a buscar pessoas. Porque o mal pode ser poderoso em nosso mundo. Mais poderosa ainda é a graça de Jesus. E que a graça do nosso bom Deus o Pai, o amor insondável de Jesus Cristo, Deus Filho, as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo, estejam sobre vós, meus amados irmãos, e sobre toda a nossa família da fé que está espalhada pela face da terra, hoje e todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.